Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a fé de uma mãe pode influenciar gerações. Então, essa declaração que as crianças fizeram aqui no hino que eles acabaram de cantar, repito, singela, mas é muito verdadeira. Tudo que nós somos é a marca daquilo que nós aprendemos, daquilo que a nossa mãe, com amor, sem medir esforços, nos ensina a cada dia. Um grande cientista, um grande médico, um grande engenheiro, um grande homem, uma grande mulher, depois de 5 anos numa faculdade, ele se torna um profissional. Mas só uma mãe é capaz de formar o caráter cristão dos seus filhos. E isso dura uma vida inteira. Paulo escreve essa carta a Timóteo. Timóteo era um filho na fé de Paulo. Ele, até aqui, ele chama de Timóteo de meu amado filho. E eu vou reler com vocês o texto do capítulo 1 da segunda carta até o verso 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor esteja com você. Olha que interessante que Paulo deseja a Timóteo aquilo que é mais precioso. Ele não fala: Timóteo, eu espero que você esteja saudável. Timóteo, eu espero que você tenha recursos financeiros. Timóteo, eu espero que você esteja rodeado de bons amigos. Timóteo, eu espero que você esteja se divertindo, você é um jovem, que você esteja estudando. Não. Ele diz assim, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar me lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Isso é muito interessante. E aqui Paulo não é a mãe de Timóteo, mas nós sabemos que essa é uma das tarefas da mãe. Se lembrar dos seus filhos todos os dias, mais de uma vez por dia, orando por eles, apresentando eles a Deus, pedindo a proteção de Deus, pedindo que Deus os guarde, que Deus os livre e que Deus os abençoe. 4. Lembro-me das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Paulo sabia que Timóteo estava passando por dificuldades, ele sabia das lágrimas, ele sabia do sofrimento. Mas aí o verso 5, que é o nosso tema, diz assim: lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor e nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não só destruiu a carne, digo a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, Paulo, repito, ele conhecia o estado emocional de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, era um jovem líder da igreja, e ele estava sendo ameaçado diariamente. Timóteo passava por perseguições, Timóteo enfrentava oposição, haviam falsos mestres que distorciam,
que deturpavam a mensagem do evangelho e criando confusão na mente das pessoas. Por ser jovem, a autoridade espiritual e até eclesiástica de Timóteo era questionada todos os dias. E como se não bastasse todas essas questões, o seu grande mentor, o seu líder, o seu pai na fé, estava preso. Então essa era a situação de Timóteo. Timóteo precisava que alguém o ajudasse. E Paulo então escreve essa carta justamente para encorajar Timóteo. E sabe quando você vai dar um testemunho ou um conselho para alguém, e você fica procurando que palavras usar, procurando um gancho para conseguir abordar aquela pessoa e trazer uma palavra de ânimo, trazer para ela uma esperança no meio da sua provação? Foi isso que Paulo fez. E quando Paulo então procurava o argumento, ele achou o argumento perfeito. Ele lembrou-se de uma coisa, e foi exatamente isso que ele usou para encorajar Timóteo. Não era algo que ele pudesse ter comprado, não era algo que ele pudesse ter adquirido com conhecimento, com influência, com amizades, mas algo que foi plantado lá no seu coração pela sua mãe. Então Paulo apela para Timóteo para falar sobre a fé que Timóteo tinha no seu coração. E essa fé é uma fé que foi plantada, foi ensinada, foi regada dia a dia pela sua mãe. Então hoje é o Dia das Mães. É óbvio que nós sabemos que esse dia, o segundo domingo do mês de maio, ele foi escolhido como um dia especial para homenagear as mães. E eu não sei se você sabia, mas eu estava lendo algumas coisas hoje e descobri que o Dia das Mães, ele foi criado, ele começou justamente com uma filha que estava em luto. A sua mãe havia falecido há 3 anos e ela então se lembrava da morte da mãe. E aí naquele dia, naquele ano, não me lembro, se não me engano foi 1908, ela então separava o dia para orar, para lembrar e para homenagear a mãe. E ali então surgiu o Dia das Mães, que hoje é um dia, para alguns de festa, para alguns de alegria, de reencontros, mas para outros, momento de tristeza, momento de lembrança, por separação, por dor e assim por diante. Então eu quero, baseado nesse verso 5, que Paulo usou então para chamar a atenção de Timóteo, dizer que a fé de uma mãe, ela influencia gerações. Esse é o nosso tema nessa noite. Então, por tudo que ele enfrentava, Paulo lembra ele de algo que era fundamental, algo que era importantíssimo, que através disso justificasse a sua perseverança. Justificasse que Timóteo não perdesse a fé, que Timóteo não perdesse o gozo da salvação, que ele não abdicasse do seu chamado, que ele não se envergonhasse do evangelho, que ele não se intimidasse diante de todas as oposições e todas as dificuldades que ele enfrentava, mas que ele pudesse perseverar. E esta era a sua fé verdadeira. Paulo destaca isso, a fé verdadeira. Essa fé era um tesouro que Timóteo tinha. Como eu disse, ele não comprou, ele não elaborou isso, mas foi algo que ele aprendeu paulatinamente. Talvez ele tenha começado a ouvir disso no colo da sua mãe. O texto fala da avó, A avó também tem sido, para muitos, a razão da nossa existência, a razão da nossa fé. As minhas avós, infelizmente, não foram cristãs, mas a minha mãe sim. E desde que a minha mãe aceitou a Jesus como Salvador e foi liberta, literalmente da escravidão, porque os meus pais frequentavam o espiritismo antes de se converterem. Então, quando eles abdicaram dessa escuridão, dessas trevas, para aceitar a Jesus, eu sei que a partir dali, a minha mãe passou a orar, aprendeu a orar e passou a cuidar da nossa fé, da nossa criação, do nosso caminhar com Cristo, através do exemplo, através do ensino e através da oração. Então essa fé é um tesouro valioso, e esse é conquistado com um trabalho lento, com o amor cuidadoso da sua mãe. Eunice, a mãe de Timóteo, não era uma mulher famosa na Bíblia. Você não vai encontrar, aliás, por nome, ela só vai aparecer aqui nesse texto. Depois você vai encontrar uma menção da família, lá em Atos capítulo 16. Mas fora isso você não vai encontrar nenhum relato. Então assim, Eunice não era uma mulher famosa, não era uma mulher reconhecida. Porém, Paulo destaca algumas coisas importantes
que são melhores do que qualquer fama, do que qualquer título que uma mulher pode ter. Ela era descrita como uma mulher judia, cristã piedosa e reconhecida por sua fé sincera. É muito interessante que Paulo acrescenta a fé sinceridade, porque a fé, em outro texto, fala não fingida, mas que seja uma fé genuína, uma fé verdadeira. E no momento que nós vivemos, num tempo que nós vivemos, de tanta hipocrisia, no mundo em que nós vivemos, de tanta máscara, de tanta, do politicamente correto, das conveniências, quando nós encontramos algo que verdadeiramente é sincero, que é verdadeiro, que é legítimo, nós precisamos valorizar. E é isso que Paulo faz. Ele valoriza a fé daquela mulher. E nós precisamos valorizar a fé das mães que dobram os seus joelhos, das mães que clamam todos os dias, das mães que insistem na criação, que insiste na orientação, de trazer os seus filhos, de orientar os seus filhos, de ler a palavra de Deus com os seus filhos, de ensiná-los a oração e assim por diante. Então, o que Paulo faz é relembrar Timóteo dessa fé sincera e verdadeira da sua mãe. O apóstolo queria com isso despertar no coração de Timóteo aquilo que já existia lá, aquilo que já estava plantado lá. Ele só precisava reacender essa esperança. Ele só precisava reutilizar esse presente que já estava lá. Depois, se você ler a carta, você vai lá encontrar no capítulo 3, um pouco mais à frente, que Paulo fala de novo para ele, olha, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, porque você sabe com quem você aprendeu. Olha como é importante isso. E por quê? E aí ele continua dizendo, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo um homem famoso, de torná-lo um homem influente, de torná-lo um homem rico? Não, de torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior tesouro que uma mãe pode oferecer aos seus filhos. E eu quero falar com vocês um pouquinho, então, das características dessa mãe. O que é uma mãe que, pela sua fé, pode influenciar o seu filho e, consequentemente, até mesmo gerações. Primeiro, o contexto cultural. De acordo com Atos 16, esta família, Timóteo e a sua família, eles viviam numa cidade chamada Listra. Listra era uma cidade grega, era uma cidade de influência grega. A sua cultura, a sua língua, os costumes eram gregos. E ela era uma mulher judia. E ela era casada com um grego, logo este homem não era cristão. Então, são características que nós precisamos entender para valorizar o desafio desta mulher em criar Timóteo. Por exemplo, a gente sabe que Timóteo não foi circuncidado. Lembra lá, depois quando Paulo vai convidá-lo para a segunda viagem missionária, ele circuncida Timóteo já adulto, porque era da cultura grega, era da cultura do pai não circuncidar o filho, e por isso então ele não foi circuncidado enquanto criança. E existem outros aspectos da cultura que influenciaram muito a vida de Timóteo e de todos ali na cidade de Listra. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 8, você vai encontrar algumas coisas interessantes de observar. Só resumindo, quando Paulo chega em Listra, juntamente com Barnabé, ele encontra um homem que era paralítico. E Paulo e Barnabé, vendo fé no coração daquele homem, determina que ele se levantasse e ele é curado. Quando isso acontece, a população ficou empolvorosa. E eles então começaram a atribuir a Paulo e a Barnabé Mercúrio e Júpiter, respectivamente, porque era a cultura deles. Eram as coisas que eles costumavam fazer. Então, quando eles viram as maravilhas de Deus, eles confundiram Deus e depois Paulo vai falar para eles, não façam isso, nós somos homens como vocês. Então, veja que a cultura em que Timóteo estava inserido, a cultura em que Eunice estava ensinando Timóteo, não era uma cultura simples. E hoje nós as mães enfrentam uma luta diária para educar os seus filhos na fé cristã. Porque ela ensina o filho em casa e na escola nem sempre ele é ensinado. Ela ensina a criança a orar, ensina a criança a dizer sempre a verdade, ensina a criança os caminhos de Jesus, mas lá fora, os amigos, o mundo, a escola, o mundo influencia para o caminho contrário. Isso é muito difícil, mas a mãe não pode desistir, a mãe precisa perseverar. E é o que Eunice fez.
Então, uma das características dela é que ela era uma mulher convertida. Acredite-se que ela se converteu na primeira viagem de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo. A família tomou conhecimento. Por quê? Porque na segunda viagem, Paulo já procura Timóteo e o convida para levá-lo. Então, provavelmente, essa mulher se converteu durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ela é descrita como um exemplo bíblico de piedade, de perseverança e de dedicação à fé no ambiente familiar. Às vezes, é fácil viver o evangelho dentro da igreja. É fácil viver o evangelho num fim de semana. Mas viver o evangelho no dia a dia e ensinar o evangelho no dia a dia, eu estou falando aqui de mães, mas às vezes é uma criança, às vezes é um adolescente, às vezes já é um jovem, e o desafio vai se tornando cada vez maior à medida que o tempo passa. Então veja como o desafio de uma mãe, ele é ininterrupto, até que Jesus leve, até que esse filho, essa filha se case e se torne realmente alguém independente, mas servindo a Deus, e assume então a sua missão de agora edificar a sua família para Deus. Então, quantos de nós estamos aqui hoje? Eu já dei o meu testemunho, mas quantos de vocês estão aqui hoje porque houve na vida de vocês uma Loide, uma avó, ou uma Eunice, uma mãe, que fez esse trabalho de ensinar, de levar para a escola, de acordar, de ensinar a orar, de ensinar a orar pelo alimento, a ler a Bíblia, a ter apreço pela casa de Deus, né? Não é trazer a criança para se divertir, não é trazer a criança, mas para que ela entenda o que é o ambiente do culto, para que ela entenda o que é o evangelho, e assim ela possa dar os primeiros passos na nossa vida. Em todas as áreas, a mãe é a primeira professora sempre. É a mãe que vai ensinar a escovar os dentes, é a mãe que vai ensinar a comer com talher, é a mãe que vai disciplinar, por exemplo, para depois que acabou de brincar, guardar os brinquedos no lugar. Então é a mãe. E todas as coisas começam em casa. É a mãe que vai ser sempre a primeira professora. Mas eu repito, essa não é a lição mais importante que uma mãe pode dar aos seus filhos. A coisa mais valiosa e mais importante que uma mãe pode e deve oferecer aos seus filhos é ensiná-los a amar, a obedecer e a servir a Deus fielmente. Essa é a maior missão que uma mãe pode ter. Então, se você está aqui hoje, jovem, criança, adolescente, porque a sua mãe tem orado por você. Se você está aqui hoje porque a sua mãe tem insistido com você. Se você está aqui hoje porque às vezes mesmo até nos seus atos de rebeldia, a sua mãe tem perseverado em ensiná-lo, em trazê-lo, em ensiná-la, em trazê-la para a igreja. Se ela tem ensinado os caminhos do Senhor a você, seja grato por isso. Agradeça a Deus pela mãe que você tem e honre a mãe que você tem. Honre o trabalho dela, ame ela, porque você não estaria aqui. E veja que quando a gente fala de batalha, sempre tem um oponente. Se tem uma mãe de joelhos, existe um inimigo tramando, existe um inimigo oferecendo, existe um inimigo tentando distrair, tentando afastar a boa semente do coração. E se você é mãe nesta noite, eu quero encorajar você a jamais desistir do seu filho. Eu quero encorajar você a jamais deixar de ensinar o temor de Deus aos seus filhos. Que você não desaponte a Deus, desistindo dos seus filhos. Que você assuma, que você ame, que você deseje cumprir fielmente a missão nobre, que é criar filhos para a glória de Deus. É fácil? Não é fácil. É muito difícil, mas é uma missão nobre. E Deus deu à mulher algumas características. Por exemplo, Deus só compartilhou com a mulher a capacidade de criar, de reproduzir, que é algo dele. É Deus quem dá a vida. E Deus deu à mulher a capacidade de gerar vida. Ele compartilhou dessa dádiva dele, desse atributo dele com a mulher. Para quê? Para que ela possa gerar vida. Então, ame isto. Ame esta missão de edificar o seu lar, de edificar a sua casa e de criar filhos para a glória de Deus. Não há nada mais valioso que você possa deixar para os seus filhos do que uma verdadeira fé em Jesus Cristo. É verdade que riquezas, educação, posses, conforto, se você puder dar, será sempre bem-vindo.
Mas se você não puder dar nada disso, de riqueza, de educação, de conforto para os seus filhos, mas se você puder ensiná-los, se você puder convencê-los de que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas, você estará entregando a Ele o maior tesouro que Ele pode receber. Maior do que riquezas, maior do que qualquer conforto, maior do que qualquer outra coisa material que ele possa sonhar. Então, a conversão, a experiência com Deus, a vida de relacionamento com Deus da mãe é fundamental para que ela possa imprimir no coração, no caráter do seu filho, da sua filha, da sua criança, esta marca indelével do Evangelho de Jesus. A segunda coisa é que essa mulher, além de convertida, ela tinha uma fé genuína, ela tinha uma fé verdadeira. Paulo elogia ela porque ela não tinha uma fé fingida. Timóteo herdou essa característica da sua mãe, porque foi gerada no seu coração através dela. E ela também recebeu da sua avó. Ele cita a avó, porque assim, veja que é uma geração que vai ensinando outra geração, que vai ensinando outra geração. E nós não precisamos, nós não devemos nos acomodar a uma situação. Ah, mas o meu lar não foi um lar legal. Ah, porque o meu casamento. Ah, porque os meus filhos. Você pode romper com isso. Você pode estabelecer que a partir de você a coisa vai ser diferente. Se o seu lar, se os seus pais não desfrutaram do verdadeiro amor de Cristo, da experiência da salvação, se a palavra de Deus não foi algo difundido dentro do seu lar, não tem problema. Se você tem a oportunidade de conhecer Jesus e ter acesso à palavra de Deus, que você compartilhe a partir de aí, para que as novas gerações não sofram, para que as novas gerações vivam para Jesus e tenham essa experiência de salvação maravilhosa. Eu repito, não são poucos os exemplos de mães desconhecidas que influenciaram o mundo. Muitas vezes nós olhamos o nome, o famoso, a famosa, em várias áreas, e não reconhecemos muitas vezes o que acontece. Tem um livro, esse livro aqui, intitulado Mães que Mudaram o Mundo. E aí você olha assim, aqui deve ter a biografia de muitas mulheres importantes, de muitas mulheres que marcaram a história. Mas quando você vai ler o livro, você descobre que a história não é delas. A história são dos seus filhos, das suas filhas. E eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com você apenas uma delas desse livro. É um nome que a gente sempre cita aqui. A mãe de Corrie ten Boom. A mãe de Corrie chamava Cor. E quando ela morreu em 1919, a família ten Boom passou a década seguinte abrindo os braços para muitas crianças necessitadas, refugiados, filhos de missionários e órfãos. Eles também continuaram a obra cristã na própria comunidade, ministrando a garotas e acolhendo os vizinhos judeus que sofriam sob a nuvem sombria do antissemitismo que se aproximava cada vez mais. Felizmente, a mãe de Corrie também teve felizmente, a mãe de Corrie jamais teve que sofrer os dias negros da Segunda Guerra Mundial e a ocupação da Holanda pelos soldados de Hitler. Quando os nazistas invadiram a sua terra natal, os ten Boom continuaram a sua obra cristã, escondendo os vizinhos judeus ou seus membros da resistência holandesa que estavam sendo caçados pela Gestapo. Apesar de correrem grande perigo, eles corajosamente construíram um pequeno esconderijo em casa, onde ocultavam muitas pessoas dos nazistas. A rede dos ten Boom continuou a crescer até que um dia chegou bruscamente ao fim. Corrie, sua irmã, Betsy, e seu pai, e muitas outras pessoas foram presos e levados para um campo de concentração. Mesmo assim, a Gestapo jamais descobriu o esconderijo secreto na parede do quarto de Corrie, ou as 6 pessoas que estavam escondidas lá no dia da invasão. O pai de Corrie, de 84 anos de idade, morreu 10 dias depois de ter sido preso. A sua querida irmã Betsy também morreria no campo, mas não antes de as duas terem recebido um tratamento brutal das mãos dos guardas nazistas. A despeito do tratamento desumano, as duas jovens notáveis conseguiram realizar estudos bíblicos no campo, e muitas pessoas se entregaram a Cristo. Depois da guerra, Corrie tinha todo o direito de ficar amargurada, mas em vez disso viajava pelo mundo contando sua história e ministrando o amor, a compaixão e o perdão de Cristo. Raramente se hospedava em hotéis,
Assim como a família Timbum tinha abrigado outras pessoas, as famílias cristãs abriam as portas para ela. Acho que estou recebendo uma recompensa pelas portas e corações abertos em nossa família, disse ela. Anos depois da experiência do campo de concentração nazista, Corrie ten Boom se encontrou face a face com um dos mais cruéis e desalmados guardas alemães que ela conhecera no campo. Esse homem a tinha violado e a sua irmã Betsy. As duas estavam nuas no banho de descontaminação. Agora ele estava ali, diante dela, com a mão estendida, perguntando: você me perdoa? Eu fiquei ali parada, com uma frieza crescendo em meu coração, Corrie contou. Mas sei que a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração, então orei: Jesus, ajuda-me. Mecanicamente ergui a mão e apertei a mão estendida na minha direção e experimentei algo incrível. A corrente começou no meu ombro, desceu pelo meu braço e se espalhou pelas duas mãos entrelaçadas. Então uma cálida reconciliação pareceu fluir do meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu perdoo você, irmão. Gritei de todo o meu coração. Durante um longo tempo ficamos segurando a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Jamais experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. A mãe de Corrie lhe deu não somente as ferramentas para sobreviver num campo de concentração nazista, mas proporcionou-lhe também as ferramentas para viver o resto da sua vida em triunfo, inspirando milhões de pessoas com a sua história. Então, tudo começou com uma mãe. A mãe dessa mulher, jovem, quando essa menina era ainda uma criança, a sua mãe ensinou ela como amar, como ter misericórdia do seu próximo. E assim acontece com muitas. Se você olhar para a história, por exemplo, Agostinho de Hipona, a sua mãe chamava-se Mônica, e orou por ele 30 anos para que ele fosse salvo. A piedade desta mulher era tão reconhecida na sociedade que no catolicismo ela é intitulada a padroeira das mães cristãs, devido à sua dedicação, devido à marca que aquela mulher tinha. John Wesley, por exemplo, o fundador do metodismo, a sua mãe chamava-se Susana Wesley, e ela enfrentou imensas dificuldades, incluindo a pobreza, para cuidar de 19 filhos, dos quais 10 chegaram à idade adulta. Então imagine uma mulher, naquela época, enfrentando a pobreza, para cuidar dessas crianças, para ensinar-lhes a disciplina e a fé em Cristo. Você deve saber que John Wesley foi um dos grandes pregadores, e ele compôs mais de 40 mil sermões. Nós não temos notícias dos demais filhos, mas Charles Wesley compôs mais de 9.000 hinos. Então eu acho que isso é suficiente para nós acreditarmos no poder da influência de uma mãe. E John Wesley, antes de morrer, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: eu aprendi mais sobre teologia e sobre Jesus Cristo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Então isso prova que vale a pena, é importantíssimo, é de grande valor o empenho que uma mãe tem para educar os seus filhos. Isso nós vamos ver com muitos outros homens: Billy Graham, C.S. Lewis, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Fanny Crosby, Ben Carson, que é um contemporâneo, o próprio irmão André das missões, Portas Abertas. Então, sim, testemunhos de pessoas nas mais diversas áreas que você lê, que você admira. Por exemplo, C.S. Lewis. A cultura cultua C.S. Lewis, o nome, por causa dos livros, por causa dos filmes, das coisas que ele escreve, mas ele era um cristão. E ele se tornou cristão por causa da sua mãe. Esse homem foi ateu por muito tempo na sua vida. Então, nas artes, na medicina, na política, na cultura, na própria religião, muitas pessoas que se tornaram famosos, só se tornaram famosos porque uma mãe, que não era conhecida de ninguém, mas era íntima de Deus, permaneceu com os seus joelhos dobrados, permaneceu fiel ao seu chamado, fiel ao compromisso de educar o seu filho para Deus, ou os seus filhos para Deus. E por fim, o legado cristão. O que é que uma mãe precisa oferecer aos seus filhos? Eunice desempenhou um papel crucial no caráter de Timóteo. Senão ele não teria se tornado um líder da igreja primitiva. Ele não teria se tornado um delegado, alguém
enviado por Timóteo, um discípulo de Timóteo, na verdade, né? Ele não teria sido, se não tivesse sido educado pela sua mãe. Então, essas mulheres, tanto a avó quanto a mãe, foram mulheres incríveis. Foram mulheres admiráveis e capazes de realizar coisas impossíveis por causa dos seus filhos. A Bíblia diz que desde criança, Eunice ensinou as Sagradas Escrituras para o seu filho. E isso fez com que Timóteo se tornasse apto para a salvação, se tornasse sábio para a salvação e se tornasse um instrumento nas mãos de Deus. Então, é óbvio que nós sabemos que para exercer esse papel é preciso força, é preciso superação, é preciso resiliência, é preciso talento também. A Leila estava me pedindo oração antes do culto, desse irmão dela que nós oramos por ele, que ele liga para a mãe no dia das mães para dizer que quer se matar. Então imagine como é que fica o coração de uma mãe. E o desespero, e a angústia, e a dor, a distância. Então, a oração, o papel da mãe é fundamental. E ela não pode desistir quando essas coisas surgem, quando as dificuldades surgem. Mas eu tenho orado pelo meu filho, mas eu tenho orado pela minha filha, mas ele não vem, ele está longe, ele ainda está rebelde. Não desista, continue, Deus vai te dar graça. Esta obra é uma obra silenciosa, que muitas vezes a gente pensa que, Deus não está me ouvindo, Deus não está vendo. Sim, Deus está ouvindo cada oração sua. Deus está vendo cada lágrima que você está derramando pelos seus filhos. Deus está vendo cada ato de amor, cada ato de disciplina, cada dor, cada sofrimento que você tem, está sendo notado por Deus, porque Ele vê tudo, cada conselho, tudo que você faz, Deus está vendo. E Ele estará honrando a sua fé, se o seu objetivo é que o seu filho encontre Jesus. Mesmo que você não tenha recebido, repito, isso da sua mãe, que você possa transmitir, estabelecer um propósito, de estabelecer isso na vida dos seus filhos. Quebrar o ciclo ruim das mentiras, da indiferença, da frieza, e convidar para o seu lar, convidar para a criação dos seus filhos o Espírito Santo, envolvendo-os com a palavra de Deus. E é por isso que essa característica de Eunice é muito importante. A característica, a marca do legado cristão. Você não faz isso apenas com boa conversa. Você não faz isso com promessas. Você faz isso com joelhos dobrados. Você faz isso com muitas lágrimas. Você faz isso com muita insistência. Mas eu posso garantir para você que tem resultado. Posso garantir para você que Deus dará a resposta no tempo certo. E eu quero terminar aqui dizendo que a fé não pode ser fingida. O ato precisa ser sincero. Quando você fala com o seu filho, por exemplo, que ele precisa ler a Bíblia, a melhor maneira de você ensinar ele é lendo a Bíblia com ele. Quando você fala para o seu filho que ele precisa falar com Jesus através da oração, a melhor forma de você ensinar ele é orando com ele, ensinando ele a orar. Quando você dizer para o seu filho que ele não pode pecar, que ele deve cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua santidade, da sua castidade, que ele não deve pecar, a melhor forma de você ensinar isso para ele é ele ver você fugindo da aparência do mal, é ele ver você fugindo da tentação, é ele ver você vivendo uma vida de piedade diante de Deus. Eu sei que nós estamos aqui diante de mães felizes, diante de mães, de mulheres, né, que gostariam de ser mães, de mulheres que estão esperando para ser mães, de mulheres que talvez ainda nem se casaram, mas sonham em ter filhos, talvez, se não aqui, mas talvez nos acompanhando, mães que perderam seus filhos, isso deve ser muito triste, e filhos que perderam a sua mãe, como é o caso dos meus. Mas nós queremos honrar todas elas, aqueles que sofrem, aqueles que estão distantes, aqueles que estão presentes, aquelas que estão lutando e ainda não colheram, estão plantando, estão regando, aqueles que já estão colhendo. Que a bênção de Deus esteja sobre todas as mães, sobre todas vocês, independentemente das circunstâncias. Que Deus possa segurar a sua mão, para que você possa segurar a mão dos seus filhos. E para que vocês possam levá-los até o altar, até os pés de Cristo, até os pés da cruz. Porque um dia eles vão precisar tomar essa decisão. Mas que você possa deixá-los ao pé da cruz, para que eles possam olhar e enxergar Jesus, como nós vamos participar da ceia agora. O Jesus que morreu, o Jesus que entregou-se por causa dos seus pecados. Quando você conseguir fazer isso, você terá cumprido a sua missão. Que Deus abençoe a todas as mães nesta noite,
em nome de Jesus.